Vocês lembram que no começo dos anos 2000 o português passou por uma reforma ortográfica. Isso é, uma reforma para que todos os países lusófonos, todos aqueles que falam português, passassem a escrever da mesma maneira. Isso quer dizer que a escrita pode até mudar, mas a língua é o que a gente fala. Quando a gente mudou o jeito de escrever português, o português não mudou. Por isso que eu sempre falo que quando a gente está aprendendo qualquer idioma, a gente precisa aprender o som e se concentrar no som. É a música que a gente aprende, é o som, é como reproduzir aquelas palavras que a gente aprende. Quando a gente fala melhor, a gente escuta melhor e é isso que faz a língua. A ortografia pode ser que mude, pode ser que não. A ortografia a gente vai aprendendo, né? Algumas línguas escrever é um pouco mais tranquilo, como o português, espanhol, alemão é bem fácil de escrever e de ler. Outras é um pouquinho mais complicado, como o francês e o inglês, mas o importante é saber a diferença da língua, que é o som que a gente ouve e que a gente reproduz, e a escrita, que é outra coisa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a formação dos passados em inglês. Porque a gente costuma ver algumas pessoas dizendo que a regra para formar o passado dos verbos regulares é colocar um ed no final. Não é. A regra é colocar um som de D no fim do verbo. Às vezes, na ortografia, a gente vai ter que escrever com um ed. Então, quando eu tenho um verbo que termina em consoante, como, por exemplo, need, que é precisar. O passado desse verbo, naturalmente, vai ganhar um ed, porque senão eu vou ficar com um D seguido do outro no final. E aí ele vai ficar needed. Mas a pronúncia, preste atenção, é um som de D depois do fim do verbo. Então o verbo need, sem izinho no final, que eu já falei isso num outro vídeo, e o passado needed, certo? Quando a gente tem um verbo que já termina em vogal, como like, gostar, obviamente eu não preciso colocar um outro E, certo? E o passado do verbo like, porque ele não é like, ele é like, o like vira liked, certo? Kd. Precisa aprender a fazer essa junção de sons, certo? Quando eu tenho um verbo aqui como work, naturalmente na escrita eu vou colocar um ed, mas a regra é som de D no final. Então work, worked. E aí esse D parece um pouquinho o T, porque o D e o T são a mesma letra, uma com menos energia, D, e outra com mais energia, T. Por isso que algumas pessoas que têm algum problema de fala, às vezes confundem essas duas letras, né? Worked. Fala devagar, pratica devagar e aprende a fazer esse som direitinho que você vai ouvir nitidamente como ele funciona. Até a próxima!